O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. Onde é que eles estão mapeados, por onde que eles passam. Nós vamos ver a função de cada um desses 8 vasos maravilhosos, de cada um desses 12 meridianos principais, de cada um dos tendinos musculares, de cada um dos 12 meridianos divergentes, dos vasos de conexão. Isso é o que nós vamos ver nos nossos próximos encontros. E paralelamente a isso, nós vamos ver a fisiologia energética. Nós vamos ver o trajeto desses canais super mapeados aqui, e nós vamos ver a função desses canais. E já estou falando para vocês que todos esses pontos, aí talvez uns 120 pontos que nós vamos ver, localizar, saber a função deles, se localizam nesses canais, nesses meridianos. Os pontos não são assim, o canal é uma coisa e o ponto é avulso. Não tem ponto assim avulso, avarejo assim fora. Até tem, que a Patrícia falou, são os pontos extras, mas são poucos, são menos esses. Vamos ver esses também. Mas na grande maioria eles estão localizados nesses canais. Nesses canais. E vamos ver, junto com os canais, função e localização dos canais, a fisiologia dos órgãos e das vísceras. Desses 12 órgãos e vísceras, que eu já falei aqui agora, isso está aí, não vou repetir, pulmão, baço, isso e aquilo, ou seja, na riqueza do entendimento da medicina chinesa, do chinês, o que é que esses órgãos e essas vísceras produzem no nosso corpo, quais as funções. Vamos ver da forma mais ampla possível. E obviamente que quando a gente está vendo a função, a gente já está meio que vendo a disfunção. Se ele tem a função de fazer com que o sangue circule, e se você está percebendo que o sangue não está circulando, que o sujeito está com as extremidades frias porque não está chegando sangue ali, se o coração tem a função de fazer o sangue circular, o shui circular, e o sangue não está chegando aqui, eu posso chegar à conclusão de que isso já é uma disfunção do coração. Então, a gente vai estar, volto a dizer, a gente vai estar falando sobre essas coisas, e é bom que a gente caminhe com o pensamento nos desdobramentos das coisas, porque quando a gente está falando de fisiologia, implicitamente já tem ali uma fisiopatologia. Se o órgão tem aquela função, eu já estou entendendo que se o pulmão capta o Qi e traz movimento para o corpo, e o sujeito está se queixando de uma prisão de ventre, será que eu não posso achar que essa prisão de ventre tem a ver com deficiência do Yang barra Qi barra movimento? É isso. Então, nós vamos entender, vamos ver a função desses órgãos e vísceras, desde as funções mais densas,
constituição de tecidos, osso, estrutura, há aspectos mais sutis que vão passar pelas emoções todas, tudo que a gente puder pensar de emoção a gente vai ver aqui, e, vamos dizer assim, os aspectos mais nobres, eu vou usar aqui uma palavra que é o que veio, mas até aspectos relacionados com espiritualidade, com virtudes, virtualidades, capacidades desse corpo experimentar. Então você tem órgãos e vísceras que te levam a experimentar situações da intuição, situações que o chinês chama dos espíritos, né? Situações mais sutis, passam pelas emoções e chegam nessas situações sutis. Então, o que nós vamos ver de fisiologia energética de órgãos e de vísceras vai passar por aí. E eu vou fazer isso associando ao canal. Então a gente vai ver onde passa o canal do pulmão, quais as funções do canal do pulmão e quais as funções do sistema pulmão, do órgão pulmão, né? Associando uma coisa com a outra, a dinâmica fica melhor, a didática fica melhor. Vamos ver depois etiopatogenia. Quais os corpos que no encontro com o corpo humano, e aí já de cara a gente vai ver etiopatogenia não como uma coisa universal, etiopatogenia como uma coisa singular. Aquilo que é patogênico para um, necessariamente não é patogênico para o outro. Desde os fatores patogênicos, que a gente pode chamar de mais clássicos, aqueles que já foram elencados lá atrás pelo próprio chinês, o clima, que naquela época para eles era o que era, o cara morria de frio, ou de calor, ou de umidade, ou de secura, enfim. Então, esse clima, ele tem um efeito que pode ser um efeito patogênico no nosso corpo, e pode ser o principal fator patogênico no nosso corpo, o clima. Mas depende do corpo e depende do clima, ou seja, o princípio da singularidade. E um princípio da singularidade levado a um certo extremo de pensar que o nosso corpo está em transformação o tempo todo. Então eu estou diferindo de mim mesmo o tempo todo. Num determinado momento, o frio era ótimo para a minha vida. Já agora eu estou com 88 anos de idade, o frio também já não é tão ótimo para a minha vida quanto já foi em determinado momento. É isso que a gente está falando. Um determinado alimento era ótimo, hoje não é mais. Então, a singularidade é a singularidade entre a Josi e o João, e a singularidade é entre a Josi e a Josi. A singularidade no corpo dela própria, né? A singularidade da Josi já seria impermanência. Tudo isso é impermanência, Antônio, de certa forma. Tudo isso é impermanência, de certa forma. Então, é a gente saber quais os fatores que são considerados fatores patogênicos nessa relação desse encontro e quais as manifestações que esses fatores patogênicos tendem a trazer para esse corpo. Ou seja, se o fator patogênico foi o frio para aquele corpo ali, quais os sintomas que o frio traz?
é diferente do vento, que é diferente do calor, que é diferente da secura. E aí a gente entra em outros fatores patogênicos. A alimentação é um fator que pode se transformar patogênico com muita facilidade. É só a gente olhar para isso. O que a gente come e o que a gente bebe. A qualidade do que a gente come e bebe, a quantidade do que a gente come e do que a gente bebe. A forma como a gente come e como a gente bebe. Esse fato externo, ele vai afetar esse corpo, e vai afetar esse corpo de uma maneira um pouco seletiva. Ele vai afetar esse corpo atuando mais especificamente em cima de um determinado órgão do que de um outro órgão. É isso que eu estou chamando de uma maneira seletiva. Seria o mesmo assalto que a pessoa infartada? Seria o seguinte, Antônio: o sujeito te dá uma fechada violentíssima por nada no trânsito, você fica com raiva. Essa raiva, aquele fato te afetou ao ponto de você produzir um estado de espírito, mas afetou mais o teu fígado. É o teu fígado que está produzindo aquele estado de espírito. É isso que eu estou tentando dizer. É uma forma simples, só que eu às vezes dou umas certas voltas para dizer alguma coisa. Ou você está diante de uma situação que produz um medo, o que a gente conhece como medo. Isso vai afetar o teu rim, isso vai traumatizar o teu rim. Um fato externo afetou o teu rim vai se manifestar. Ele pode se manifestar desde você perder o controle de esfíncter e urinar, como você sentir vários sintomas que, quando a gente estiver entendendo qual é a fisiologia do rim, você vai ver que o rim vai poder manifestar esses sintomas, né? Sintomas de impotência, dos mais variados possíveis. Então, a gente vai ver a etiopatogenia, os fatores que podem ser considerados como fatores patogênicos, os sistemas que são afetados, os sinais que são produzidos e como você pode tratar isso.